Olá, tudo bem? Aqui é o Bruno do Excel para seus negócios e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se considere inscrever e ainda, se puder deixar um like para a gente continuar trazendo um conteúdo aí de qualidade para vocês, muito bacana. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre gestão de negócio, como eu já tenho feito alguns outros vídeos sobre o que é receita, despesa, salário, folha de pagamento e como que a gente administra isso tudo no Excel, né? A gente já desenvolveu alguns vídeos, são 2 vídeos antes desse, que mostram um pouquinho de como a gente chegou até aqui. Eu vou deixar o card aqui em cima para a gente poder, para vocês poderem assistir, tá bom? Bom, deixa eu mostrar para vocês. Vou colocar aqui minha câmera do lado direito. Essa aqui é a planilha que a gente estava trabalhando e a última coisa que a gente fez foi criar aqui a folha de pagamento, tá? E agora a gente precisa trazer esses dados de pagamento. Aqui você vê que tem alguns funcionários, né, que quando eu coloco, por exemplo, a matrícula do funcionário, vou fazer um exemplo aqui, ó. Isso é referente ao mês 2 de 2021. Ele teve 0 hora extras, 10 horas extras de 100% e uma guia aí de R$ 800, por exemplo, né? Eu tenho aqui toda a informação e aí ele pega aqui o mês de referência da folha, o ano de referência da folha. Aqui eu pus um mês cada um, justamente para cair lá no nosso resumo, cair no lugar certo, tá? Então, quando eu venho aqui em despesas, eu vou criar aqui na aba salário uma soma C, ou seja, eu vou olhar e falar o que é igual à data que está aqui em cima, tá? E ele vai trazer para mim o que é janeiro, fevereiro, março, daquela folha de pagamento lá, tá? Então a gente começa aqui, ó, soma C. Qual que é o intervalo da análise para soma? Então a gente pega aqui essa coluna, aperta F4 para travar. Qual que é o intervalo qual que é o critério, né? O critério eu vou pegar aqui essa data aqui de cima, tá bom? Não aperta F4, porque depois eu vou arrastar para o lado, ele tem que andar, né? E qual que é o intervalo para soma, tá? Então o intervalo da soma é o custo total para a empresa, né? Lembra que aqui a gente tem o salário líquido para o funcionário, mas a gente quer saber o custo total, né? Isso que é o que importa para a gente gerir aqui os custos. Fazendo isso, eu fecho aqui com parênteses, dou um Enter, ele vai me dar, nesse caso aqui deu 0, né? Lembrando que eu posso vir aqui e colocar 2021 e eu venho aqui e vai aparecer a despesa, tá vendo? E então, quando eu puxo isso até o final, ele me mostra todos os meses o que é a despesa. Ó, errei aqui na hora de travar essa última aqui, ó, F4, F4. Lembra que quando a gente não trava e eu arrasto, ele vai andando ali a fórmula, né? Então na hora que eu travo ele já funciona lá. Pronto. Bacana? Sendo assim, a gente tem todos os custos aqui nessa tabela, a gente tem todas as receitas e eu consigo aqui ver o lucro e o prejuízo, tá? Só tirar isso aqui de salário que já está dentro da fórmula. Beleza. Então aqui a gente tem o lucro e prejuízo de todos os meses, tá? Com isso a gente consegue fazer uma estimativa aí de crescimento de caixa, né? De fluxo de caixa, tá? Então bacana. Vamos lá. Agora para a gente poder analisar melhor esses dados, eu vou ensinar vocês a inserir um gráfico aqui para a gente controlar aqui o lucro e o caixa, tá? Então eu vou colocar aqui inserir um gráfico de barras mesmo, por enquanto. Aqui eu coloco selecionar dados e vou adicionar aqui a primeira série, ó. Então eu coloco aqui adicionar. Qual que é o nome da série? Lucro. E quais são os dados da série? São esses daqui. Aí ele vai me mostrar o que fica para cima e o que fica para baixo aqui da linha do zero, né? Dou um OK, ele adicionou. Eu vou colocar um segundo, que é a evolução do fluxo de caixa para a gente ver também, né? Então eu coloco aqui a evolução do fluxo de caixa. Opa, desculpa, esse é o nome, caixa. Esse aqui são os dados que a gente quer ver. E ele vai me colocar uma segunda
coluna aqui mostrando o fluxo de caixa. Agora o que eu queria mostrar para vocês deixa eu ter deixado de uma maneira aqui que fique tá mais ou menos alinhado com cada mês, né? Pra gente ficar mais claro. Agora uma coisa que eu queria mostrar para vocês é como que eu faço para ter um gráfico de barras e um gráfico de linha, tá? Então eu ponho aqui alterar tipo de gráfico, design de gráfico, alterar tipo de gráfico, coloco combinação, e aqui ele já até me sugeriu, tá vendo? Ó, uma coluna agrupada para o lucro e uma linha de fluxo de caixa, tá? Eu posso aqui também, primeiro eu vou fazer assim para vocês entenderem como que fica, mas eu posso também colocar um eixo secundário, aí eu vou mostrar para vocês. Então aqui eu consigo ver a evolução do caixa e eu consigo ver como que está o lucro de cada mês, tá? E para a gente ter uma análise aí de como foram os meses e se for um caso de planejamento, como serão os meses, né? Tá? Eu uso bastante isso aqui também para fazer planejamento de vendas, tá? De custos de vendas, enfim, normalmente no final do ano eu já faço o planejamento do próximo ano e eu uso uma planilha exatamente como essa para estimar todos os custos do próximo ano e aí eu vou decidir, na verdade, qual que é o volume mínimo de vendas, meta de vendas, tudo isso, tá? Então, a gente pode até depois fazer um uso dessa planilha aqui 100% para planejamento, né? Bacana. Se eu usar a escala secundária, eu vou mostrar para você aqui, ó, o eixo secundário para o caixa, por exemplo, tá? O que vai acontecer? Ele vai me mostrar, de um lado, a informação para as colunas e de outro lado, a informação para o fluxo de caixa. Esse não é o melhor exemplo para isso, mas, por exemplo, se você quiser correlacionar quantidade com faturamento, que são duas unidades diferentes, isso normalmente funciona muito bem, tá bom? Você pode querer saber, por exemplo, quantos produtos você vendeu e qual foi o faturamento, né? Então ele vai dar dois dados no gráficos e complementar aí com um outro eixo. Eu vou deixar aqui um só, que já é o suficiente para a gente ter uma análise. Aí você vê que o caixa ele cai bastante, né? Depois ele consegue recuperar aí. Obviamente a gente usou dados aleatórios aqui, então isso é uma simulação de fato, mas ficou bem bacana para entender. Aqui a análise de fluxo de caixa. Eu espero que vocês tenham gostado, esse vídeo ficou bem curto, mas eu vou deixar para vocês aqui a playlist de todos os nossos vídeos dessa série de gestão de negócio. E por favor, deixe qualquer dúvida, comentário, sugestão aqui embaixo. E você também vai ter o link para baixar essa planilha aqui, tá bom? Aí você pode ver exatamente todas as fórmulas que eu usei, usar como exemplo, ou até usar mesmo para controlar o seu negócio. Bacana? Seja muito bem-vindo e considere se inscrever no nosso canal e curtir o nosso vídeo. Abraço!